Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer, Gesiel Santos aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de marcenaria, todos os projetos que a gente pega para fazer, desde o processo de fabricação até a entrega, vocês acompanham aqui comigo em vídeos acelerados. Peço que você se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo para me ajudar a crescer aqui na plataforma, rumo aos 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Vamos chegar lá, esse é um sonho, está um pouco distante ainda. No momento da gravação desse vídeo aqui a gente tem 109 inscritos, então está um pouco longe ainda, bater 1 milhão. Mas o sonho, ele é grande, tá? E a gente pretende crescer aqui na plataforma, claro, devagar e sempre. Então, deixa aí a sua inscrição para me ajudar a crescer aqui na plataforma, beleza? Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês aqui 2 carrinhos móvel que eu fiz aqui para mim trabalhar. Ó, eu fiz esse carrinho aqui, é uma bancada de trabalho, também um carrinho móvel. E também fiz essa outra belezura aqui, também é um carrinho móvel, né, que eu fiz para trabalhar. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês por que eu fiz esses carrinhos aqui e como que eu pretendo utilizá-los. Tá bom? Aquela lá eu já tinha, né, vocês já viram aqui no canal, essa outra também já estou usando aqui no projeto, já é um carrinho antigo, pretendo trocar, mas não agora. Tá? Esses carrinhos aqui eu fiz com sobra de material, então o que eu vou mostrar para vocês aqui, eu não gastei nem R$200 mais ou menos, foi quase R$200 que eu gastei para comprar corrediça, essas coisas, parafuso, mas eu não comprei chapa de MDF, não comprei perfil para fazer puxador, alguma coisa, que eu fiz com o material que eu tinha de sobra aqui, tá? Então, eu quero, na verdade, com esse vídeo, sugerir para vocês fazer aqui o projeto para vocês. Para você que está começando a trabalhar com móveis planejados e quer montar uma bancada de trabalho, esse vídeo vai servir para você aí como inspiração para você montar o teu carrinho, tá bom? A princípio, como que eu faço? Né? Eu corto, quando eu vou cortar aqui, né? Eu não peço cortado, eu uso essa bancada que eu fiz para fazer, já está bem antiga, já esse carrinho, inclusive eu vou reformar essa bancada aqui da minha serra de bancada, né? Eu vou reformar, vou trocar, porque o MDF ele é cru, né? E como vocês podem ver, ó, quando vai lavar alguma coisa aqui, respinga tudo e ele acaba atrapalhando. Então, eu não aconselho fazer carrinho com MDF cru. É uma madeira barata, paguei barato na época, né? Paguei menos de R$200 essa chapa para fazer, mas não aconselho, faça com MDF laminado. Não vou mostrar aqui, não é foco mostrar esse carrinho. Aqui, como que eu fiz? Eu fiz com a intenção de fazer esse carrinho aqui, primeiro, para usar a parte de cima aqui, usar como bancada, colocar a caixaria, montar as caixas, colocar aqui em cima os MDF e fazer o trabalho da montagem aqui, tá? E eu fiz com sobra de material que eu já tinha aqui, não frisei a estética, porque a fita de borda eu fiz com o que eu tinha aqui também, tanto que tem algumas partes que tá com fita diferente, acho que é nesse outro carrinho aqui. Então aqui, ó, eu fiz esse carrinho, eu fiz com esse aqui eu também fiz outro novo, tá? Eu fiz uma gavetinha para poder colocar essa caixa de ferramentas, né? Aqui em cima. Fiz uma subgaveta. Na parte de baixo estou colocando aqui as fitas de borda, né? Que eu utilizo aqui, as sobras das fitas e tal. Tem esse refilador aqui também que eu deixo guardado, tá? E as de baixo, então são para guardar todas tranqueiradas, né? Enfim, bastante coisa eu tenho aqui nessa gaveta. E aqui também, ó, tá? Tô guardando as ferramentas aqui. Eu fiz um gavetão grande nessa aqui para poder guardar as ferramentas maiores. Eu fiz no estilo puxador J, conforme vocês estão analisando aí, tá? Ó, puxador J ele é assim, ó. Para você que não conhece ainda, tá? Ó, ele é basicamente um L, né? Mas se chama de puxador J, tá? Deixa eu deixei pelo menos 1 centímetro aqui em cima para conseguir colocar a mão para puxar, tá bom? Agora vem uma sacada, né? Como vocês podem observar, aqui eu fiz uma gaveta para colocar uma caixa de ferramenta. Tá? Essa caixa de ferramenta, quando eu vou fazer instalação, quando eu sair para fazer instalação, eu vou pegar essa caixa aqui e coloco no carro. Tá? Já vou mostrar para vocês uma coisa interessante que eu fiz. Tá? Ó, aqui na gaveta de baixo eu também fiz um gavetão para colocar essa caixa de ferramenta, caixa de parafuso, né, com as medições que eu preciso, que eu utilizo no dia a dia da montagem. E também eu consigo tirar a caixa daqui para poder levar para trabalhar.
tá? Fiz tudo com sobra de material. E aqui embaixo também um gavetão maior, onde eu coloco catálogo de MDFs, dobradiços. Aqui tem aqui, ó, o thinner que eu uso para poder limpar as peças, tá bom? Qual que é a sacada desse carrinho aqui? Deixa eu mostrar para vocês agora uma coisa interessante. Aqui, pessoal, quando eu for para a obra, ó, o que eu faço? Eu tiro essa caixa daqui, eu venho aqui, eu tiro essa parte de cima daqui e eu vou encaixar aqui, ó. Deixa eu só mudar a posição da câmera agora para vocês verem melhor. E aqui, ó, eu pego as duas partes e faço um encaixe, ó, tá? E aqui eu posso levar, ó, tem, ó, coloquei duas alças, né? Ó, e aqui eu levo para a obra, ó, vocês observam que tem, deixa eu tirar, aí, ó, vocês observam que eu deixei aqui, ó, ele passando pelo menos aqui uns 3 milímetros, para mim poder levantar, ó, quando eu for utilizar, ó, eu levanto, tiro a parte de cima se eu quiser e acesso a parte de baixo, onde estão as ferramentas, ó. Aí, ó, fica bem encaixado, bem certinho, fica bem firme, ó, tá? E eu posso levar para a obra isso aqui. E aí quando eu chegar aqui, não preciso deixar em cima das bancadas aqui, ó, e como é o que eu estava fazendo antes de construir esses carrinhos aqui, tá? Então na hora que eu chegar, é só eu guardar aqui dentro, ó. Tá? Tem até carregador lá atrás. Essa caixa aqui tem, essa gaveta tem 55 centímetros. Ficou bem profunda, ó. E a de baixo também, tá? Aqui também é só levantar, eu tiro a caixa e levo para a obra. E interessante que tanto essa caixa aqui quanto essa de baixo eu deixei com 15 centímetros. Por quê? Quando eu for montar armários inferiores, eu coloco os armários embaixo, gabinete, né? De pia, que normalmente quando vai ficar aéreo eu deixo com 15 centímetros. Então aqui eu posso colocar as caixas aqui em cima e empurrar debaixo da pia. E aí eu consigo usar como guia, né, de base para poder fixar os armários lá na parede, na parte de gabinete. Eu coloco um em cima do outro, eu tenho 30 centímetros. Eu posso também usar como até um degrauzinho se eu precisar colocar alguma coisa um pouco mais alta. Tá? Uma coisa que não precisa ter uma escada, né? Claro que eu tenho a escada, mas quando é pouca coisa, eu coloco uma caixa em cima da outra, eu subo em cima e eu consigo trabalhar também. Tá bom? Então ficou bem prático. Eu tentei fazer esse projeto aqui de uma forma que eu conseguisse utilizar da melhor forma possível, né? Que não deixasse bagunça. E aí, quando eu chegar da obra, eu pego a caixa, coloco aqui na gaveta. A gaveta eu já fiz no tamanho exato para essa caixa de ferramentas. Deixo bem guardadinho. Eu venho aqui, eu tenho a subgaveta e eu vou guardar a parte de cima da minha caixa de ferramentas. Sem dificuldade nenhuma, tá? Ó, fiz, ó, a subgaveta também na medida para essa caixinha aqui na parte de cima da minha caixa de ferramentas, né? E aí, ó, pronto, minhas caixas de ferramenta, inclusive essa de baixo aqui que eu mostrei para vocês, ó, tá? Eu guardo aqui também. E aí fica tudo fechado, tá bom? E aí eu tenho meus armários. Esses rodízios aqui, ó, rodízios de polipropileno, eles aguentam até 50 quilos, então eu coloquei 4, eu coloquei também. Deixa eu abaixar aqui para mostrar. Ó, coloquei um lá no meio também, para poder sustentar. Então aqui estamos falando de pelo menos aí uns 450 quilos que esse carrinho aqui aguenta, tá? O tampo eu fiz com 30 milímetros. Essa parte de trás aqui eu aproveitei. Também eu não quis colocar só um fundo fechado aqui, eu aproveitei, daí eu coloco os fios. A princípio a minha ideia era colocar as parafusadeiras, ó, que elas entram aqui, ó. Onde que elas estão? Estão aqui, ó. Que minhas parafusadeiras, elas cabem aqui. A princípio eu fiz essa parte aqui, pensando nisso, ó. Que daí eu encaixo elas aqui. Mas aí ficou ruim depois, eu estou acostumado com gavetas, então eu coloquei elas aqui, nessa gaveta aqui. Tá? Então tem aqui, ó, o puxador para poder levar o carrinho, né? É bem verdade que ainda falta eu colocar mais uma parte aqui. Como eu fiz com sobra, pessoal, então eu
não deu a altura toda, então falta colocar um filetinho aqui ainda, tá? Eu fiz com sobras, não comprei chapa de MDF para fazer isso, tá bom? Então esse é um carrinho que eu particularmente gostei demais de fazer ele, tá? E agora falando desse aqui, eu fiz um pouco maior, a ideia também, a mesma daquele, é usar aqui como bancada para poder fazer o trabalho, colocar as caixarias, montar a gaveta aqui em cima, montar a caixa de armário aéreo, gabinete, tá bom? Se eu precisar, eu junto os dois, ó, eu tenho esse puxador aqui, que eu vou puxar o carrinho, eu junto os dois, que eu fiz com a mesma profundidade, lá, ó. Eu fiz com a mesma profundidade e a mesma altura, que aí eu consigo utilizar, eu aumento, né, a minha área de trabalho, ó. Posso colocar lá, ou posso colocar aqui na frente, né, ou atrás também, depende de como eu vou utilizar o projeto, e aí eu consigo trabalhar, tá bom? E aqui também eu fiz, nesse caso, todas as gavetas, ó, eu fiz com subgaveta, parte de cima eu guardo parafusadeira, aqui embaixo tranqueira, disco, mais parafusadeira, dobradiças, essas aqui são usadas, tá bom? Ó, as 3 gavetas, essa ideia aqui, de fazer todas as gavetas com subgaveta, é simplesmente para mim não precisar construir um outro gaveteiro, ó, só tranqueira, ó, só tranqueiraiada. Eu vou pegar esses rodízios aqui, vou fazer um outro carrinho para mim colocar minhas caixas de ferramenta em cima, depois eu mostro em um outro vídeo quando estiver pronto. Então aqui eu tenho, a princípio aqui, visualmente 3 gavetas, na verdade são 6. Meu espaço aqui, ó, ele é pequeno, então quanto menos móvel eu estiver ocupando espaço aqui, melhor. Então eu tenho aqui 6 gavetas, 3 gavetas, mas na verdade são 6, que eu fiz todos com subgaveta, tá? A altura de 10 centímetros cada uma, tá bom? Que aí eu não preciso construir um outro gaveteiro só para guardar as coisas, então eu aproveito o espaço, mesmo armário, eu tenho onde eu consigo utilizar 6 gavetas, né? Ficou bem legal. É verdade ainda que eu preciso terminar esse armário, ó, pessoal, só bagunça aqui dentro, viu, ó, tudo as tranqueiradas minha, caixa, o coleiro meu que eu uso, ó, tudo aqui dentro. Eu ainda preciso colocar uma prateleira aqui dentro para poder otimizar mais esse espaço aqui, ó, tá? Para melhorar a questão do funcionamento aqui, do uso desse espaço aqui. Vou colocar uma prateleira aqui ainda que eu não tenho, que eu estou fazendo com sobras, como eu disse para vocês. Então eu ainda preciso, ó, aqui, ó. Aqui é uma fita, aqui já é outra fita, aqui a cor já andou a trama, né? Então ainda não está, eu não fiz com uma fita só, porque eu fiz com as fitas que eu tinha sobrando aqui, tá? Ó, aqui é uma fita, aqui já é outra fita, e aqui também, ó, já é uma madeira de outra cor, ó. Então tá tudo meio camaleão aqui, ó, né? Tá, eu não gastei dinheiro comprando fita, chapa, essas coisas. Como eu disse, preciso terminar ainda esse armário, então, ó, faltou colocar aqui a parte de fazer o fundo, ainda falta colocar mais um pedaço ainda, ó, que não está pronto, tá bom? Então, eu vou esperar entrar uma sobra mais escura, né, para não ficar tão diferente a cor, e vou colocar aqui atrás, tá bom? Também, ó, com 30 centímetros a parte do tampo. O fundo, para você que vai fazer esse armário, agora vai minha dica. Para você que vai fazer esses armários aqui, faça da seguinte forma, você faz o fundo com 15 pelo menos, né? Se tiver aí chapa de 15 ou de 18, você pode fazer, não faça com 3 milímetros, porque não fica tão resistente. Depois, conforme você vai usar o armário, né? Conforme você vai movimentar de um lugar para o outro, esses armários aqui, ele pode acabar depois, com a vibração, com a treta, ele vai acabar rasgando o fundo de 3, não faça um fundo de 3, tá bom? Faça com fundo de 15, para poder ficar bem estruturado esses armários aqui. Tá, então, ó, os dois eu fiz com fundo de 15, tá? Ó, aqui também é 15 milímetros, então a parte do fundo com 15. E outra coisa muito interessante é a forma que você vai fazer a fabricação, a montagem aqui embaixo, ó. Também os rodízios aqui para 50 quilos, compre rodízios com trava, no caso aqui é sem trava, né? Mas pode comprar com trava ou sem, depende da sua necessidade. Para 50 quilos, porque vai aguentar bem, tá bom? Esse carrinho aqui eu coloquei 6 rodízios, ó. Ó, são 6 rodízios, estou baixando aqui. Então ele está aguentando aqui pelo menos 600 kg, tá bom? Ou seja, está aguentando, 600 kg, tá bom? Está aguentando esse carrinho aqui. E essa parte aqui, ó, quando você for montar a caixaria,
quando você for montar a caixaria, essa base vertical aqui, ó, você monta por cima da base que vai embaixo, horizontal. Por quê? Se for colocar alguma coisa muito pesada aqui em cima, e você colocar essa base aqui na lateral, parafusar, colocar os parafusos por aqui, existe o risco de o MDF ele acabar rasgando e descendo com o tempo. Outra coisa que eu já tive problema com esse carrinho mais antigo aqui, ó. Tá, eu coloquei os parafusos na lateral, como vocês estão vendo aqui, ó. Montei a caixa aqui com essa base vertical pela lateral, e eu já tive o problema desse carrinho aqui, ele rasgar esse MDF aqui, a base que vai embaixo, e ele descer por conta do peso. Tá, então, eu corrigi isso nesse projeto novo que eu fiz aqui. Coloquei a base que vai embaixo por baixo da base horizontal, porque daí se for muito peso, que se for colocar aqui, uns 600 kg pelo menos aqui em cima, não vai ter o risco de você rasgar o MDF, tá bom? Então coloca, parafusa essa base aqui por cima dessa base inferior que vai na parte de baixo. E embaixo você coloca aqui os rodízios, tá? Ó, porque daí ele vai ficar muito resistente dessa forma assim, tá bom? Para você que é acostumado a fazer de uma outra forma, tá? Então esse aqui são os carrinhos que eu fiz. A partir de agora vocês vão ver aí muitos esses carrinhos aqui sendo utilizados no dia aqui do meu trabalho. Já tô usando, na verdade, ó, que já tá sujo, ó. Já tá sujo, ó, tá tudo sujo, tá? Até riscou já um pouquinho aqui. É bancada de trabalho. 3 carrinhos antigos que eu tinha fora, então otimizei muito espaço aqui. Para você que tem um espaço pequeno como o meu, até um barracãozinho pequeno, ou tem uma marcenaria de garagem como eu tenho aqui, e você precisa de cada milímetro, cada espaço aqui conta na sua marcenaria, esses carrinhos aqui vai te ajudar muito, tá? Então serve de inspiração para você fazer um projeto aí igual, tá bom? E como eu falei para vocês, não gastei nem R$200, porque aqui eu comprei algumas dobradiças, algumas corrediças. Eu peguei aqui dobradiças usadas que eu peguei de reformas que eu fiz, corrediças, ó. Deixa eu pegar uma aqui que é usada. Ó, essas corrediças aqui, ó. Elas não são novas, são corrediças usadas, não são nem largas, são dobradiças corrediças light, tá? Aqui tá meio escuro, mas ó, tá até meio enferrujadinho aqui ainda, ó. Tá? Então, algumas eu comprei, outras não, que eu já tinha aqui. As dobradiças também são usadas, não é com amortecedor, que é de uma reforma que eu fiz numa empresa, e eles pediram para colocar com amortecedor, mas como elas ainda estavam em estado de uso, ó, não estão todas enferrujadas, quebradas, ainda dá para usar. Eu segurei, não joguei fora, né? E acabei utilizando elas nesse projeto. Por isso que eu seguro elas, né? Que daí eu sempre uso para fazer um projeto aqui, tá? Então, ó, essa não ligue por conta de regulagem. Ela está regulada, na verdade, mas como o meu piso aqui ele está irregular, então conforme eu ando com o carrinho, daí ela acaba desregulando, tá bom? Então, ó, tá? Mas eu deixei regulado, mas eu não vou ligar tanto para isso, porque aqui, se eu colocar naquele canto de lá, ele vai ficar mais regulado, né? Do que aqui. Aí vai depender da irregularidade aí do piso. Tá bom? É até por isso interessante também, quando você for reformar um barracão para você também olhar o piso se está bem nivelado, para não ter esse tipo de problema. Ainda esse carrinho aqui vai ficar para mim, mas se é um projeto que você vai levar para o cliente, aí você pode ter problemas, né? Se você regular errado, por conta do piso que está irregular. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, que eu estou apresentando esse carrinho para vocês. Construí 2 carrinhos e joguei 3 fora, tá bom? Que desmontei, que já estava tudo velho. Partes eu utilizei para fazer gaveta aqui, o MDF que estava bom ainda, eu utilizei para fazer essas gavetas aqui desse armário. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês aí se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem o vídeo para me ajudar a crescer aqui na plataforma. Eu fiquei um tempo sem fazer vídeo, né? Umas 3 semanas ficou sem postar aí. Eu cheguei até a postar o 3º vídeo da cozinha Titanium Trama, mas eu fiquei duas ou 3 semanas sem, porque eu estava trabalhando nesse projeto aqui. E no começo, pessoal, é muito difícil. Poxa, você não tem tempo para nada, é difícil arrumar tempo para poder gravar também. Mas como eu criei esse objetivo de seguir crescendo aqui no YouTube, então, da forma que dê para gravar, eu vi um comentário uma vez, um rapaz falou para mim poder comprar um tripé, melhorar a parte da filmagem e tal. Eu filmo com o meu celular, tá? Esse é um Poco X7 Pro, ele consegue gravar em 4K, então a qualidade eu consigo melhorar um pouquinho ainda, tá? Mas não é uma gravação perfeita, não é uma gravação profissional. Eu tenho aquele tripé que eu comprei, que eu até mostrei para vocês já,
tá? Eu comprei esse tripé aqui, tem um outro pequenininho de mesa também que eu uso. Eu filmo os vídeos aqui da forma que dá para filmar, tá bom? Então peço um pouquinho da paciência de vocês, está tudo no começo aqui, que nem eu falei, estamos com 109 inscritos e eu espero crescer e crescer bastante, né? Mas o processo é lento, o processo é devagar, tem muita gente que assiste os vídeos e não se inscreve, não deixa um like, então isso, claro, a visualização ajuda, mas se interagir é melhor ainda. Tem sempre o mesmo pessoal que comenta nos vídeos aqui, poxa, eu agradeço demais você que já virou um seguidor aqui, fiel aqui do canal, que está assistindo todos os vídeos. Você não sabe como que você está me ajudando bastante, tá bom? E se você tem um sonho, se você tem um projeto, não desista, vai atrás, porque no começo é difícil, mas depois você consegue engrenar, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.